Deus de todo amor e bondade, queremos te agradecer por estarmos juntos nesta noite, para recebermos as suas bênçãos através destes trabalhadores incansáveis. Permita, Senhor, que possamos receber estas lições celestiais, acolhendo-as como ferramentas essenciais para darmos prosseguimento na construção do homem novo que seremos um dia. Deste-nos, Senhor, o dom da inteligência, que nos permite a execução de pequenas ou de grandes obras. Quando observamos uma plantação de algum tipo de alimento, por exemplo, vemos a organização em que as plantas foram dispostas no solo e a preocupação do plantador em conservar a cultura limpa. O cuidado de retirar as ervas daninhas que, quando presentes, roubam os nutrientes da plantação, tornando-a improdutiva. Fazendo um paralelo, também nós devemos seguir este exemplo, tendo cuidado de cultivar em nosso interior, no solo da vida, a boa semente, eliminando as ervas daninhas dos maus pensamentos, xingatórios, irritação e o cultivo de tantos empecilhos que prejudicam a nossa nutrição espiritual, nos causando dor e sofrimentos. Busquemos sempre a prece, solicitando a força da perseverança e da persistência, para cuidarmos de nós mesmos, que é a nossa principal tarefa nesta existência, de forma que possamos sair dela levando ao mundo espiritual mais virtudes do que quando aqui chegamos. Jesus, guia os nossos passos. Assim seja. Quem ama? Quem ama nada exige. Perdoa sem traçar condições. Sabe sacrificar-se pela felicidade alheia. Renuncia com alegria ao que mais deseja. Não espera reconhecimento, serve sem cansaço. Apaga-se para que outros brilhem. Silencia as aflições, ocultando as próprias lágrimas. Retribui o mal com o bem. É sempre o mesmo em qualquer situação. Vive para ser útil aos semelhantes. Agradece a cruz que leva sobre os ombros. Fala esclarecendo e ouve compreendendo. Crê na verdade e procura ser justo. Quem ama, qual o samaritano anônimo da parábola do mestre, levanta os caídos da estrada, balsamiza-lhes as chagas, abraça-os fraternalmente e segue adiante. Boa noite, meu nome é Elci Lopes da Silva e a reflexão dessa noite será acerca do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, livro de Chico Xavier, com autoria atribuída a Humberto de Campos. Então, por que o Brasil é considerado o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Muitas pessoas devem estar se perguntando, mas como assim? O Brasil, com esses níveis de corrupção alarmante, tem alguma coisa errada. Certamente está fracassando na missão, porque nós ouvimos falar de tanta corrupção em todos os poderes, né? No judiciário, os políticos, eu penso que temos os políticos mais corruptos do planeta. É mensalão, é petrolão, agora é covidão. É uma tristeza ver que em meio à pandemia, Covid, tanto político desviando verbas que seriam destinadas para salvar vidas. E aí bate realmente assim
aquele questionamento, mas como que o Brasil pode ser considerado o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Missão fracassada. Gente, não existe fracasso nos planos de Deus. Certamente nós estamos dentro dessa missão. Porque Jesus, quando ele passou por aqui, ele não se misturava com os bons, com os melhores. Eram com os ladrões, prostitutas, os doentes de toda natureza, tanto as doenças do corpo quanto a do espírito. Então, essa situação que hoje nós atravessamos, onde nós também nos deparamos com muitos brasileiros desistindo de morar aqui. Agora é #partiu Portugal. A juventude, eu não sei qual é o atrativo que está chamando tanta atenção, mas nós vemos aí que nas últimas décadas, muitos dos jovens terminam seus estudos aqui e vão para Dublin. E já a maturidade, que busca um pouco, as pessoas mais maduras, que estão buscando um pouco mais de tranquilidade, estão se mudando para as pequenas cidades de Portugal. Agora é jovens, #Dublin, partiu Dublin, e os mais maduros, #partiu Portugal. Não estou aqui julgando nem questionando as escolhas, porque nós somos livres para escolhermos e hoje temos essa facilidade. Até com trabalho remoto, com as infinitas possibilidades de trabalho, nós temos uma liberdade maior de morarmos hoje até onde quisermos. Mas Deus, esse livro, ele tem um propósito e os planos de Deus, como eu disse, não existe fracasso, existe avanço, porque a obra do Evangelho, ela é uma obra de restauração moral. Então, o que aconteceu? O Espiritismo, o Allan Kardec, que é o codificador da doutrina, lá na França que ele nasceu. E o Espiritismo não é nem tão forte. Aí tem muita gente também que pode se questionar, mas por que o Brasil, um país de terceiro mundo, ser considerado o coração do mundo e a pátria do Evangelho? O Brasil está de terceiro mundo em função do nível de corrupção aqui, que é altíssimo, que nós reunimos e teríamos todas as condições de sermos considerados de primeiro mundo. Só que nós também, meus irmãos, criticamos muito a corrupção desses políticos, a corrupção das pessoas que roubam 1 milhão. E esquecemos que nós, brasileiros, temos um quê de corrupção nas nossas manifestações. Quem aqui nunca ouviu falar do jeitinho brasileiro? Então, nós gostamos de uma molezinha, de um favorecimento. Sempre que podemos e temos a oportunidade de burlar alguma fila, algum caminho mais que seria o mais difícil para todo mundo, e nós buscamos facilidades. Isso é o jeito brasileiro, que infelizmente está muito impregnado em nós. E acerca dessa nossa moral, que está cada vez mais relativizada, que hoje em dia nós vivemos uma moral relativa. Ah, mas fulano roubou só um pacote de bolacha, que são considerados aí os crimes famélicos, né? Que não tem nem punição. Só que Jesus nos ensinou que tanto faz ser um alfinete ou 1 milhão. Não roubarás, não subtrair a coisa alheia. Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, hoje em dia, nós vemos essa moral relativizada. E a moral do Cristo, ela não é relativizada. Ela é atemporal. A moral do Cristo, a ética do Cristo, é baseada na moral. Então, a nossa ética, não que nós aqui vamos ser 100% éticos. A nossa moral vai ser 100%. Mas nós temos que nos nutrirmos dos valores do Evangelho todos os dias para ir trabalhando e evangelizando esse nosso coração. Porque a receita para nós sairmos desse ciclo vicioso da corrupção, desde as pequenas corrupções, a esse jeitinho brasileiro, a
ética fracassada e seguir a ética do Cristo é evangelizando os nossos corações. E como que nós evangelizamos o nosso coração? Não só através da leitura, não basta estar no centro espírita, não basta ser um exímio conhecedor de todas as obras do Pentateuco, não basta ler e assistir as palestras, tomar os passes, fazer os trabalhos na casa espírita. Nós temos que absorver esse conhecimento. Nós temos que encher os nossos corações desses ensinamentos, desse aprendizado, desse legado deixado pelo Cristo, de sermos fiéis no pouco e no muito, e de sermos honestos, agir da forma correta, buscar pautar a nossa moral, as nossas decisões, a nossa vida, nessa moral cristã. Se nós nos dispusermos a ser cristãos, a sermos seguidores do Cristo, buscarmos incansavelmente, incessantemente, dia a dia, nas mínimas coisas, desde no trato com as pessoas, desde a pureza de coração para a realização do trabalho na casa espírita. Tem muita gente fazendo caridade, vai lá para uma campanha do quilo, porque a campanha do quilo é algo muito positivo, porque você vai bater na porta de um desconhecido, pedir auxílio, doações e ajuda para ajudar outro desconhecido. Realmente, tudo que movimenta o trabalho, o que envolve esse trabalho aparentemente simples, requer uma riqueza de coração muito grande. Porque Jesus também falou nas bem-aventuranças, ele falou: bem-aventurados os puros de coração. E o que é os puros de coração, gente? Não é aquele coração tolo, aquele coração ingênuo que sai acreditando em tudo, em contos, em qualquer falácia. É aquele coração que tem a intenção boa. Porque a intenção, ela é tão séria que até no direito penal, um crime cometido com o dolo, com a intenção, a pena é mais grave do que aquele que é cometido por culpa, por imperícia, imprudência da pessoa que não teve aquela intenção de produzir aquele resultado. Então, nós temos os ensinamentos, nos mandamentos, não matarás. O direito já é positivo, matar alguém, pena de tanto a tanto. E essa pena está muito diretamente ligada à intenção, ao dolo. E essa pureza de coração que Cristo nos ensinou é isso. É a intenção que tem que ser saudável, que tem que ser sadia. Nesse tempo de pandemia, temos visto muitas pessoas assim se despreendendo para ajudar o irmão, estendendo a mão, mas fazendo de um lado e a selfie aqui, a publicidade do gesto em alta. Perde toda a eficácia. Nós sabemos que a caridade, que o amor, ele é silencioso. O galardão já alcançou seu galardão quando você divulga, quando você faz uma publicidade. Tem muita gente que também se propõe ao trabalho espírita, até por uma questão de status. Eu sou voluntário, ou eu sou trabalhador na causa espírita, mas com aquele coração cheio de arrogância. E quando tem arrogância, quando não existe essa pureza que Jesus disse nas bem-aventuranças, já existe uma mácula no seu trabalho, uma névoa. Então, quando você bate lá na porta daquela pessoa pedindo a doação, você está até deixando essa névoa, essa mácula na pessoa. E corre o perigo até de não ser bem recebido, porque eu me lembro que na mocidade nós fazíamos a campanha do quilo, que no Centro Espírita Amor e Caridade é conhecida como a campanha da Fraternidade Alta, leva o nome da Alta de Souza, era logo pela manhã. Então as pessoas geralmente no domingo, elas gostam de dormir até tarde, e nós chegávamos cedo. E nós contamos nos dedos as vezes que nós fomos mal atendidos.
a maioria das vezes nós somos bem recebidos, as pessoas outras já doavam ali na hora mesmo, porque nós deixávamos os saquinhos com esclarecimentos que passaríamos no próximo domingo recolhendo. E eu me lembro muito bem, nós nunca tivemos intercorrência de ser mordido por cachorro, de ser mal atendido, e ainda que fôssemos, se nós chegássemos num lugar que a pessoa nos tratasse mal, o papel do cristão é não revidar. Uma vez eu assisti um relato, eu não me lembro agora o nome dos personagens, em uma palestra espírita, que o irmão foi fazer a campanha do quilo e chegando na casa da pessoa, a pessoa se aborreceu, até porque alguns têm resistência, né? Até hoje nós temos a resistência, por mais que o Brasil tenha esse abertismo e tem o maior número de espíritas do planeta Terra, ainda tem a resistência de alguns irmãos. E eu lembro desse relato, só não lembro o nome da pessoa, que chegando na casa para fazer a campanha do quilo, a pessoa recebeu mal e cuspiu na cara do irmãozinho, que estava lá fazendo a campanha do quilo. O irmão simplesmente limpou a cara e disse: isso é o que você tem para mim. E para os irmãos necessitados, o que é que você tem? Então desmontou, meus irmãos, totalmente a pessoa. Saiu de lá com as doações. Então o papel do nosso papel enquanto cristãos é esse, é de não revidar. E por que ele teve essa atitude e essa resposta? Porque é uma pessoa que tem um coração puro. Essa pureza de coração, ela não tem nada a ver com falso moralismo, com a pessoa ser moralista. A pureza, ela reside na intenção. Então, nós temos esse privilégio de morarmos aqui no Brasil, apesar da corrupção, apesar dos políticos, apesar desse judiciário, apesar de toda essa situação de corrupção, de injustiça, mas nós temos o privilégio de morarmos aqui, porque nós sabemos que em outros países a doutrina espírita nem foi recebida. Nos Estados Unidos mesmo, a tese da reencarnação ela foi negada. Aí nós temos a Itália, Portugal, outros países como Espanha, que são assim, forte que o catolicismo prevalece e a igreja simplesmente combateu as ideias, os espíritas. Então, considerando a nível planetário, a nível mundial, o Brasil é a maior nação espírita do planeta. Nós já somamos uma cifra que já reúne quase 4 milhões de brasileiros espíritas. Isso são os dados estatísticos pelo IBGE e pela FEB, né, que é a Federação Espírita Brasileira. Mas nós temos também muitos simpatizantes. Nós temos conhecimento de até padres, né, que vêm nas casas espíritas receber o passe. Então, o nível de abertismo, o nível de aceitação aqui no Brasil da doutrina espírita é muito grande. E nós temos essa liberdade de dizermos que somos espíritos e não sofrermos. No passado já foi mais difícil, mas hoje, até com essa questão que vem sendo trabalhada, da questão de advertir as pessoas sobre o direito constitucional da pessoa respeitar independente de cor, de credo, de religião, e muito se tem discutido sobre a questão de intolerância religiosa hoje em dia. Então nós temos avançado muito, muito mesmo, em termos de aceitação, em termos de difusão e propagação dessa doutrina do Espiritismo Consolador. Então nós só podemos ter gratidão, sempre agradecermos por ter acessado essas informações e esse conhecimento que muda totalmente o direcionamento das nossas vidas. A pessoa que tem a informação da reencarnação, gente, já pensou? Imaginar que é finito
descartou o corpo, morreu, pronto e acabou, nunca mais vai encontrar, nunca mais vai ver, não vai ter outra oportunidade. Aonde estaria a justiça divina, né? Se nós tivéssemos apenas e tão somente uma única só existência. Nós sabemos que uma única só existência é insuficiente para adquirirmos todas as habilidades e toda a maturidade espiritual que necessitamos. Só mesmo a reencarnação, esse processo de desencarnar, reencarnar, essas sucessivas vidas é que é possível permitir com que nós possamos avançar, possamos atingir este patamar da moral elevada e da moral cristã, da moral ensinada pelo Cristo. Então, não é coisa que realmente, imagina se tivéssemos apenas uma vida, nós fracassaríamos realmente na missão. Se o Brasil também existiria fracasso, se nós não percebêssemos que estamos sempre em evolução. Muitos escândalos, muitas coisas estão explodindo e vindo à tona para que possa escandalizar e as pessoas possam não mais compactuar ou aceitar tais condutas e ir nos melhorando. Esse é o sentido. Quando as coisas, os escândalos estouram, as coisas acontecem, quando a gente pensa que está tudo muito ruim, que está tudo muito negativo, não, está sendo tudo mostrado, está sendo tudo às claras, para que as pessoas possam perceber e quem tiver lá, porque também não cabe a nós aqui julgarmos, né? Culpa no cartório, apontar dedo, né? Porque para isso existe a justiça divina. Essas pessoas que estão aí desviando verbas do Covid, essas pessoas que estão aí fazendo mal, que estão aí lesando o próximo, gente, vamos orar por essas pessoas e pedir a compaixão de Deus para com eles e para conosco, nas nossas imperfeições, que não são poucas também. Então, não ficar aí em rede social, não ficar aí vibrando e alimentando, botando mais lenha nessa fogueira, não. O papel do cristão, né? Porque nós conhecemos o cristão através de quê? Emmanuel diz, conhece-se o verdadeiro cristão pela sua reação. Então, a nossa reação diante desse caos, diante de toda a corrupção, diante de tudo de negativo que tem acontecido, é uma reação de entender que faz parte do processo da evolução, faz parte dos planos de Deus, tem o agir e uma programação e um plano de Deus por trás de tudo isso. Então é não julgar, não nos afligirmos tanto, tem dia que a gente está com uma ótica tão negativa de tudo, confiarmos na providência, confiarmos na bondade, confiarmos na justiça divina e deixar esses irmãozinhos que a lei divina vai se encarregar deles. Não precisa a gente ficar maldizendo, xingando, pensando negativo acerca deles. Vamos orar e vigiar. Manter os nossos corações puros, a pureza de coração, porque serão bem-aventurados puros de coração. E temos que ter muita alegria, felicidade e gratidão por sermos, sim, apesar de tudo, Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Fiquem todos com Deus, com a paz de Jesus, com muita saúde. Vamos ser felizes, julgar menos e amar mais. Cada dia e cada vez mais. Boa noite. E sempre encontro a ti, estás no céu, na terra onde for, em tudo.
os ensinamentos dessa noite. Que o Senhor possa nos orientar sempre no caminho do bem, da paz, da harmonia, da tranquilidade e do trabalho de amor ao próximo. Que esse amor possa nos iluminar e que possamos sempre estar dispostos a trabalhar para o engrandecimento do outro, para a melhoria dos outros, para a melhoria de nós mesmos. Obrigado por tudo, Senhor, por nossa vida, por nossas oportunidades, e que o Senhor possa sempre nos deixar atentos para todas as oportunidades que se apresentam, para que possamos aproveitá-las da melhor maneira possível. Que Jesus possa nos iluminar nessa semana e que essa semana possa ser boa, repleta de paz e de harmonia.